Bom, esse gráfico ele é muito famoso para a intensificação do efeito estufa. Teve um cara chamado Killing que, usando balões meteorológicos, ele começou a medir na atmosfera as quantidades de carbono ao longo dos anos. Ele começou lá por volta de 58, olha lá, e começou a fazer essas medições ano a ano. Bom, pessoal, a gente percebe ano a ano a quantidade de carbono aumentando e diminuindo. Isso acontece porque durante o ano a gente tem as estações do ano. Quando acontece o inverno, em que a taxa fotossintética diminui, a gente tem proporcionalmente um aumento da quantidade de carbono na atmosfera. E quando chega o verão, naquele mesmo lugar, a taxa fotossintética aumenta e aí você tem uma queda na quantidade de carbono. A cada ano é normal a gente aumentar e diminuir as taxas de carbono na atmosfera. Agora, quando a gente olha para o conjunto total de anos, percebemos claramente que a quantidade de carbono ao longo desse tempo vem o quê? Aumentando. Quando o Killing divulgou esses resultados, essa curva que a gente está vendo aqui, a gente chama de curva de Killing, a comunidade científica passou a se preocupar com a questão ambiental relacionada à intensificação do efeito estufa. A gente não pode jogar muito carbono na atmosfera, senão o efeito estufa vai se intensificar. Dá para voltar mais tempo, olha aqui pessoal, a curva de Killing, ó, de 58, 60 até os tempos atuais. Depois que o Killing morreu, os cientistas eles continuaram fazendo medidas da quantidade de carbono ano a ano. Então essa curva segue crescendo. Quando a gente olha para essa curva ao longo de muito tempo, ó, desde 1880, a gente percebe que a quantidade de carbono vem aumentando. E acompanhando essa quantidade de carbono, pessoal, a variação de temperatura. Esse gráfico é o mais famoso do efeito estufa, porque ele permite a gente relacionar a curva da quantidade de carbono com a curva de variação de temperatura. Uma se sobrepõe à outra, uma está relacionada à outra. Se a gente aumenta a quantidade de CO2 na atmosfera, obviamente a temperatura ambiental também aumenta. Então, pessoal, a quantidade de CO2 e a variação de temperatura no planeta são dois fatores que estão diretamente relacionados. Esse gráfico é muito interessante porque também os caras conseguem voltar há muito tempo atrás. Eles conseguem fazer medições da quantidade de CO2 que existia na atmosfera no gelo que está presente nas geleiras. Então a gente consegue voltar muito tempo atrás e perceber essas variações da quantidade de CO2 na atmosfera. Tá? E aqui ó, é onde nós estamos hoje. Cara, na boa, a gente olha para esse gráfico, não tem como discutir com esse gráfico. Olha essa quantidade de CO2 que a gente tem hoje na atmosfera. A gente nunca teve essa quantidade ao longo do tempo. E marcante o momento da Revolução Industrial, que está aqui, ó. Antes da Revolução Industrial, as variações eram normais, mas após a Revolução Industrial, a quantidade de CO2 aumentou na atmosfera de forma absurda. Então, esses gráficos, pessoal, eles corroboram a ideia de que a intensificação do efeito estufa realmente é um problema ambiental.